Procurador do município, Dr. Bento Lima, comenta a denúncia quanto à remoção de corpos no cemitério da Chapadinha em obras de uma casa de saúde. Veja ainda as comemorações pelo Dia dos Pais em festas organizadas pela cidade, 2 delas em uma mesma noite. E o Fórum Eleitoral de Colinas será inaugurado amanhã, dia 14, em solenidade que conta com a presença do vice-governador do estado, Carlos Brandão. O Jornal Nova Era está no ar, levando a informação até você. Boa noite. O procurador do município, o Dr. Bento Lima, comentou a denúncia quanto à remoção de corpos no cemitério da Chapadinha em obras de uma casa de saúde e o processo judicial movido por moradores. Tramita na comarca de Colinas o processo 1451-20, né? Que tem por autor o senhor Valdir Alves Viana, uma ação de indenização por danos morais, né? Onde ele pede R$80 mil de indenização, né, contra o município de Colinas. Neste processo figuram como réus o município de Colinas, né, o estado do Maranhão e o vereador Cibito. A alegação do senhor Valdir é de que corpos de parentes dele teria sido desenterrado. Bom, citado o município, como é de praxe e dentro da lei, o município fez a sua contestação, né? E, obviamente, eu, na condição de secretário de Assuntos Jurídicos, mas entrou um cidadão aqui, né? E me falou, digo, olha, o município já foi citado e fez a sua defesa, a sua contestação, né? Mas, se o senhor quiser fazer um acordo extrajudicial para a extinção do processo, pode sim, não tem nenhum problema. Quanto é que o senhor está pedindo R$80 mil aqui de indenização, né? Pura indenização. Isso não há nem como conversar. Ele disse, não, eu já conversei, pode ser R$8 mil. Nós somos 4 irmãos, R$2 mil para cada um. Eu digo, olha, R$8 mil também eu acho muito, a gente não pode conversar nesses termos. Se o senhor fizer alguma proposta interessante, que eu entendo, eu posso levar para o prefeito e a gente conversar, né, sobre possível acordo extrajudicial. Eu digo, olha, talvez R$5 mil, aí sim a gente possa conversar, posso levar a proposta para o prefeito. Entra um outro senhor, e meio eufórico, né, e emocionalmente descontrolado, e diz assim, fulano, larga-se de mão, vamos falar com quem manda e com quem interessa. Já está acertado que é R$8 mil e o prefeito vai pagar. Fica perdendo teu tempo aí com essa história aí, eu não vou nem perder meu tempo aqui. Falou alto e eu disse para ele, né, olha, o senhor me trate com respeito e urbanidade, o mesmo respeito que eu estou tratando o seu irmão aqui. O acordo extrajudicial está previsto no Código de Processo Civil, está previsto na 9.099/95, chama-se conciliação extrajudicial. As partes acordam, enviam o acordo para o juiz e o juiz extingue o processo. Isso é plenamente legal. Não há nenhuma ilegalidade nisso. Não há nenhum erro. Não há nenhuma imoralidade nisso. Isso eu posso afirmar, pode perguntar ao juiz, ao promotor, ao delegado ou qualquer advogado. E disse para ele, continuou falando alto e disse assim, e se fosse sua mãe enterrada? Eu me senti ofendido. E disse para ele, olha, ou você baixa a voz ou você se retira da minha sala, né? Por quê? Se você já falou com alguém que manda, vá falar com ela, porque aqui nesta sala, quem manda nos meus atos sou eu. Enquanto secretário de Assuntos Jurídicos com status de procurador desse município, meus atos respondo eu. Ninguém entra aqui mandando o que eu devo fazer. Eu só conheci essa situação depois que o processo, que o município foi citado, que é minha obrigação fazer a defesa do município, que ele não entrou com ação de obrigação de fazer, né? Mas entrou com ação tão só de indenização por danos morais. Em nenhum momento que ele esteve aqui, falou que queria os corpos reenterrados no local de antes, um túmulo, a identificação, né? Você pode ver aqui que as fotos mostram que os corpos, segundo informou o vereador Cibito, foram retirados como uma medida de segurança. O terreno da maternidade é este aqui, né? E aqui está o cemitério. A maioria das covas estão desse espaço para cá. Os corpos estavam enterrados aqui sem nenhuma identificação, qualquer identificação dentro do mato. Segundo informações que me deram, quando o maquinista estava fazendo a terraplenagem, descobriu uma das covas. Não se encontrou os parentes e tomaram a decisão de retirar daqui e colocar aqui. Não fui consultado,
não orientei, não tenho nada a ver com isso. O que eu tenho a ver é com este processo em que o município é réu. E aqui eu posso chamar e propor um acordo com qualquer pessoa para a extinção desse processo, desde que seja dentro de uma proposta que eu entenda que seja justa. E na época eu entendia que era justa a proposta de R$5.000. Hoje já nem entendo mais, nem ofereceria mais os R$5.000 porque entendo que ele agiu com culpa. Quero só afirmar que realmente ofereci os R$5.000 para a extinção de um processo cível de indenização por danos morais, onde ele pede R$80.000 de indenização, mas jamais pediu que realocasse os corpos dos parentes nas covas ou que fizesse túmulos. Acompanhe agora festas, comemorações pelo Dia dos Pais em eventos organizados pela cidade. 2 deles na mesma noite de sábado, véspera do dia dedicado a eles. 2 festas em uma mesma noite e em um mesmo propósito: prestar homenagens aos pais colinenses. Uma das comemorações da noite do sábado foi na sede da maçonaria da cidade, evento que já é tradição também em maio, quando são felicitadas as mamães. Aqui a festa é animada, dançante, com música ao vivo. Você vai me encontrar, você vai ter me abordar. Deixa, é seguir por um movimento. Deixa, é seguir por um movimento. Ao vivo, no clube da maçonaria, Corinthians, O pai tem que ser verdadeiro, o pai tem que ser união, o pai tem que ser esperança, o pai tem que ser amor, o pai tem que ser presença, o pai tem que ser protetor, o pai tem que ser segurança. Ali pertinho, uma outra comemoração para eles, o que também aconteceu em maio para elas. Esta é a 8ª edição da Festa dos Cravos, comemoração com reserva prévia e remunerada de mesas, que contou com uma boa representação das famílias colinenses. Com música ao vivo, a Festa dos Cravos, como a das Rosas, é organizada pela Pastoral Familiar da paróquia local. E após o intervalo, a programação para a cerimônia de inauguração do Fórum Eleitoral, evento que acontece amanhã em Colinas com a presença do vice-governador do estado. Os detalhes em instantes. O Fórum Eleitoral de Colinas será inaugurado amanhã, dia 14, em solenidade que conta com a presença do vice-governador do estado, Carlos Brandão. O prédio, ao lado do TJ e do Ministério Público, leva o nome de Carlos Orleans Brandão. Menos de um mês depois da última visita, o vice-governador do estado, Carlos Brandão, retorna a Colinas. Desta vez ele chega à cidade para prestigiar a inauguração do Fórum Eleitoral Dr. Carlos Orleans Brandão, que acontecerá nesta sexta-feira, dia 14, a partir das 10 horas da manhã. O vice-governador deverá ser recebido pelo diretor do Fórum e juiz da 29ª Zona, Marcelo Oca, e pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, o desembargador Antônio Pacheco Guerreiro Júnior. Dentre as demais autoridades convidadas, lideranças comunitárias e políticas, amigos e familiares.
Na ocasião, também deverão ser homenageados pelo TRE o vice-governador e os desembargadores José Bernardo e Froz Sobrinho. Indo tudo bem, né? Já estamos com o prédio já limpo, né? As instalações já funcionando. Então, a previsão é que dê tudo certo, corra tudo bem, que no dia 14, às 10 horas, esteja tudo arrumado para inauguração do prédio. A gente vê, é prazeroso a gente receber um local desse, né? A gente trabalhava num local muito pequeno, que a gente não tinha nem condição de organizar, de atender bem as pessoas. E agora a gente pode receber bem as pessoas numa instalação que tem ar-condicionado, tem as cadeiras, né, para as pessoas ficarem esperadas sentadas, vai ter o controle de senha, né, vai ser chamado as senhas, só poder esperar sem estresse. A organização, para mim, eu acho que é o principal. Segundo, é a melhoria no atendimento ao público, porque lá a gente não tinha como atender bem ao público, as pessoas ficavam do lado de fora, não tinha cadeira para sentar, ficavam no calor, e aqui tem uma estrutura muito melhor. O novo prédio do Fórum Eleitoral de Colinas, como citado, leva o nome do doutor Carlos Orleães Brandão, esposo de dona Heloísa Brandão e pai de 6 filhos, Heloísa Helena, Ana, Roseane, Marcos, Zé Henrique e Carlos Brandão. Doutor Orleães nasceu em 11 de maio de 1926, na tradicional cidade de Picos, atualmente denominada Colinas. Em 1951, conquistou a sua formação acadêmica na Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro. No seu ofício de médico, desenvolveu amplos trabalhos voltados para a melhoria da saúde da população sertaneja do Maranhão, tornando-se chefe do 3º Distrito Sanitário, sediado em Pinheiro, chefe do 12º Distrito Sanitário de Pastos Bons e chefe do posto de higiene do 13º Distrito Sanitário de Colinas. Carlos Orleães, ou Doutor Orleães, como é conhecido, foi ainda médico da Divisão de Assistência do Departamento Técnico Normativo da Secretaria de Saúde e diretor do Departamento Estadual de Saúde, assumindo em seguida a função de secretário estadual de saúde. Além da carreira na medicina, Doutor Orleães foi um político maranhense, tendo sido prefeito de São Domingos do Maranhão e deputado estadual por 2 legislaturas. Ele também assumiu o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, encerrando a sua carreira de homem público. Doutor Orleães faleceu em 23 de julho de 1992, na capital maranhense. As acomodações do prédio do TRE em Colinas estão prontas e equipadas. Portanto, a cerimônia de inauguração deste espaço acontece amanhã, às 10 da manhã, em solenidade aberta à comunidade. E estes foram os destaques desta quinta-feira, dia 13 de agosto de 2015. O Jornal Nova Era termina aqui. Para você, uma boa noite. Amanhã estaremos de volta.